História da arte. Panorama conciso da pré-história ao século XXI. Módulo 4. Arte moderna. Movimentos e vanguardas, séculos XIX e XX. Aula 1. Modernidade. A ruptura com a tradição, realismo e impressionismo. Olá! Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Temos muito prazer de falar aqui diretamente da Ideia Casa de Cultura, levando a vocês hoje mais uma aula especial que faz parte do nosso módulo 4 do curso de História da Arte, que apresenta um panorama conciso, desde a pré-história até a atualidade. E neste módulo 4 nós vamos falar sobre a arte moderna. Por isso a aula de hoje vai abrir esse módulo com uma série de informações e fazendo também uma breve trajetória do que foi o início da modernidade. Para tanto, vamos entender já de antemão que a ideia de modernidade está assentada sobre uma série de paradoxos. Vamos imaginar que, para os historiadores, ou para a historiografia de um modo geral, a ideia de modernidade começa com a Renascença, mais precisamente com a queda de Constantinopla e quando começa, então, no século XV, uma ruptura radical com a Idade Média e uma passagem, então, para essa nova idade chamada de Idade Moderna. Porém, em termos culturais, e sobretudo no que diz respeito às artes visuais, a ideia de uma modernidade só viria séculos depois, mais precisamente na segunda metade do século XIX, quando então uma série de movimentos artísticos que desde a partir do romantismo, que se iniciou no final do século XVIII e acontece nas primeiras décadas do século XIX, temos então a ideia de uma crítica. E essa crítica está voltada, sobretudo, para o passado. Portanto, a arte moderna, ou a modernidade, se ancora sobre uma premissa fundamental: a ideia de instalar uma nova sede de consciência que está focada no presente, no aqui e agora. E, nesse sentido, ela procura romper com o passado. Por isso, a crítica será seu modo diferencial por excelência, seu modo de operar. E, nesse sentido, os novos movimentos que vão surgir, e que veremos hoje, como o realismo e o impressionismo, são consideradas as primeiras escolas da arte moderna, que vão inaugurar um novo campo de atuação que vamos compreender melhor a partir de agora com uma série de slides que eu vou apresentar para vocês. Vamos então para o primeiro slide e a gente vê aí a famosa Torre Eiffel de Paris, símbolo máximo da modernidade e esse emblema por excelência dessa nova era no mundo cultural. Ele guarda relações com o próprio conceito de modernidade, como veremos agora. A palavra moderno, ela vem do latim medieval modernus, e que por sua vez está muito próxima também do vocábulo modus, de onde podemos extrair, por exemplo, a nossa palavra portuguesa moda. E, portanto, o moderno está ligado, já desde a sua etimologia, à ideia de algo que se situa no próprio presente, visto que a moda é sempre ligada àquilo que está dentro do seu próprio tempo. E por isso eu coloco aí também outras palavras que vão nos ajudar a entender melhor essa relação do moderno, por exemplo, com o odierno, que vem da expressão latina odie, e que quer dizer hoje. Portanto, o moderno está fundamentalmente ancorado na ideia do hoje, do aqui e agora, como eu já disse. E moderno não significa, portanto, apenas o presente, apenas o hoje, apenas o aqui e agora, mas representa, mais do que isso, uma atitude específica para com o presente. E Paris foi a grande capital da modernidade. Por isso, muitos autores vão se debruçar sobre essa ideia já mesmo em meados do século XIX. Sobretudo, na literatura e na crítica de arte de Charles Baudelaire é que nós temos talvez o início dessas ideias, que vão ganhar grande repercussão
tanto na obra de outros artistas, literatos, como também filósofos e teóricos, e que vão trazer a ideia de um mundo agora cuja experiência é da ordem do fugidio, é da ordem do instantâneo. Está ligado, portanto, a uma ideia de ver a transitoriedade como essência desse novo modo de ser, desse novo modo de sentir, desse novo modo de pensar, e que vai culminar nas grandes realizações artísticas, sejam das artes, como também do próprio pensamento. E nesse sentido, nós teremos, por exemplo, a filosofia de Schopenhauer ou a filosofia de Nietzsche, que propõe uma crítica profunda às ideias do passado, sobretudo as ideias filosóficas que edificaram o edifício filosófico do Ocidente. Mas também nós temos, na obra de literatos como Baudelaire, a ideia agora de personagens como o seu famoso Flaneur, uma figura andarilha, uma figura errante, que vagueia, que ao se encontrar e ao se perder nas mil esquinas dessa nova cidade feita de aço e vidro, dessa nova metrópole que é Paris, a capital da modernidade, vai encontrar também um novo sentido para pensar, para refletir sobre a relação entre o sujeito e esse novo mundo que se apresenta. E, ao mesmo tempo, também, nós vamos ter, depois, com Walter Benjamin, no século XX, reportando as ideias de Baudelaire, a ideia, então, de que nós tivemos um momento muito especial e um momento que foi marcado, acima de tudo, por essa ideia de que tudo se tornou mais veloz, de que tudo agora versa e evoca a ideia de transitoriedade, a ideia de algo evanescente, de algo que se desfaz e que, ao mesmo tempo, pode ser agora apreendido apenas a partir dessa ideia, da ideia do aqui e agora, dessa nova consciência centrada no hoje, centrada no futuro, que veremos depois também com as vanguardas, mas ainda nesse primeiro momento é a ideia do hoje em superação ao passado que coloca os pontos cardeais daquilo que seria a modernidade. E que pontos cardeais seriam esses? Seriam precisamente a ideia de progresso, a ideia de evolução e a ideia de superação. Portanto, essa aula vai nos mostrar como que as novas formas de arte, os novos movimentos, os novos artistas propuseram superar o passado, superar, sobretudo, a tradição. A arte acadêmica ou dos estilos e movimentos do passado são agora questionados para dar lugar a novas ideias e a novas formas, como veremos a partir de agora. Vamos começar com Courbet e Manet, o realismo dos malditos e o início da arte moderna. Surgido nas décadas de 1850 e 1860 na França, o realismo, que será a primeira escola moderna, retratava a vida, os problemas e costumes das classes média e baixa, exaltando os temas do cotidiano, em detrimento da idealização e dos temas heróicos e mitológicos, praticados na arte acadêmica e neoclássica. Portanto, como a gente vai ver, teremos aí a ideia de novos artistas que vão ser chamados de malditos, porque rompem com os paradigmas e com as ideias de um artista que cultuava as velhas formas clássicas, como faziam os acadêmicos, e que, ao mesmo tempo, também não se deixam levar pelas idealizações dos românticos, movimento que ainda estava muito em voga por volta de meados do século XIX. E, portanto, a partir daí, desse período, começa uma série de manifestações artísticas que vão de encontro a esse novo sentimento de captura do presente e, sobretudo, de crítica a todas as formas de convenções, a todos os cânones, a todas as certezas, criando, então, uma ideia de uma arte nova, por excelência, como compreenderemos melhor agora. Courbet e Manet são dois grandes artistas e que são os primeiros, talvez, artistas modernos propriamente ditos. E, sob o signo do espírito decadente, que postulava a poesia como uma arte de desencantamento diante da vida, muitos poetas e artistas sofreram do chamado mal du siècle,
expressão francesa que significa mal do século, especialmente aqueles que seguiram a letra, as mensagens pessimistas de Baudelaire e Schopenhauer. O jornal Le Décadent, a filosofia de Nietzsche, a música de Wagner, a pintura de Courbet, Manet, Van Gogh, Munch, a literatura de Verlaine, Rimbaud, Wilde e todos aqueles que a história catalogou como malditos sofreram do mal de siècle, cuja expressão ampliada se refere à crise de crenças e valores que se desencadearam na Europa no fim do século XIX, em contraposição à joie de vivre, anunciada pela Belle Époque. Portanto, em plena Belle Époque, esse período dourado de grande otimismo que trouxe, então, pela primeira vez na história europeia, um período longevo de paz, de não guerras, e que vai durar de 1871 até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, é conhecido como Belle Époque, a Bela Época, onde, então, o capitalismo, muito fortemente agora tornando os países industrializados e mudando as feições do mundo, como podemos ver nessa bela imagem, traz um período em que a moda, em que as novidades e em que um otimismo generalizado fazem pensar num período de felicidade, num período de grande beleza. Mas, em contraposição a essa joie de vivre, a essa alegria de viver tão típica, tão característica da Belle Époque, essa era dourada de beleza, de otimismo e de paz, nós também tivemos, no final do século XIX, como já foi dito no texto, o mal de siècle, ou seja, uma série de artistas que começaram a se sentir completamente hostilizados e completamente inadequados diante desse novo mundo. Nesse sentido, esses artistas, então, como depois vai dizer Antonin Artaud, são os suicidados da sociedade. São aqueles que não se enquadram nesse novo regime. São aqueles que não percebem esse otimismo generalizado da Belle Époque, mas, em contraposição, veem nos rumos dessa nova civilização, calcada no consumo, calcada no progresso, na evolução e na ideia de superação dos valores do passado, um grande pessimismo, exemplificado sobretudo na obra de Schopenhauer na filosofia, e também de Nietzsche, até certo ponto, mas ao mesmo tempo e sobretudo ainda mais na obra dos artistas, quando veremos então a ideia de um decadentismo, outro nome para o simbolismo, outro nome para outras vertentes na literatura e também nas artes visuais, que trouxeram a ideia então de uma grande decadência do Ocidente. E ao mesmo tempo então será desse confronto, dessa fricção entre essas duas forças diametralmente opostas que vai surgir a chamada modernidade propriamente dita nas artes e a arte moderna como um todo, como veremos melhor conhecendo agora a obra desses dois grandes artistas, Courbet e Manet. Vamos começar com Gustave Courbet, artista francês que viveu entre 1819 e 1877 e que é considerado amplamente como o grande pai do movimento nas artes conhecido como realismo, movimento que também terá importância na literatura, mas na pintura, sobretudo, marcado por uma nova busca, a busca de retratar pela primeira vez na história da arte as grandes problemáticas do homem comum, as grandes problemáticas das classes média e baixa, sobretudo, e, portanto, um movimento de caráter bastante sociológico, como podemos ver nessas duas imagens. A primeira, acima, mostra Os Quebradores de Pedras, obra de 1849, uma das primeiras obras importantes do artista, e que mostra, então, esses setores desprivilegiados da sociedade que são responsáveis pelo trabalho justamente no momento em que o capitalismo avança e justamente no momento em que não temos ainda uma série de reivindicações ou de direitos para essa classe. E logo abaixo a gente vê a pintura que ele faz do famoso filósofo anarquista Proudhon com as suas crianças. E Proudhon foi um dos grandes pensadores que criticaram o capitalismo
naquela época em que Marx e outros grandes filósofos e pensadores de outras áreas também estão propondo novos rumos para esse regime ou novas críticas. E por isso podemos observar em ambas as imagens a ausência de idealizações. Observamos que as imagens são tanto quanto realistas. Para além da ideia de naturalismo, de representação fidedigna da natureza, elas não idealizam as figuras. As figuras são mostradas tais como realmente são, tais como o artista realmente as percebe diante da realidade. Sobretudo na imagem abaixo, a de Proudhon com as suas filhas, a gente vê que uma das crianças está brincando e nem olha para o olhar do retratista ou do pintor, que é Courbet, que está pintando ela. E, portanto, a gente vê a figura de Proudhon não como um filósofo, no sentido clássico dessa palavra, não como um homem que está numa certa posição privilegiada em relação à sociedade, mas como um homem comum, como um homem que está sentado praticamente no chão e que está pensando. Mas, ao mesmo tempo, os trabalhadores que estão acima também continuam na sua lida diária sem nenhum tipo de heroificação, sem nenhum tipo de idealização. E o mesmo vai ocorrer também nessa imagem que vemos agora à esquerda, chamada A Fonte, uma obra famosa do Musée d'Orsay, e onde vemos uma das primeiras imagens de nus da história da arte, onde aparece uma mulher que não está interpretando nenhuma entidade mitológica ou nenhuma figura literária. Ela é simplesmente uma mulher que está ali se banhando na natureza e próxima a uma fonte. Em contraposição, eu coloco ao lado a imagem do acadêmico Ingres, que também traz a mesma temática, porém 40 anos atrás, e a gente vê como que no academicismo a gente tinha uma idealização, não só da figura feminina, que é pensada sob a forma de cânones, com rígidos parâmetros de proporções para o seu corpo, mas também na composição, mais centralizada, mais idealizada, e onde parece querer criar um modelo universalizante da ideia de feminino e da ideia de fonte, enquanto que a imagem de Courbet, a imagem realista à esquerda, traz de forma um tanto quanto natural, um tanto quanto realista mesmo, a ideia de uma mulher que se delicia vendo as águas brotarem das rochas. Portanto, está aí uma diferença muito significativa entre esses dois momentos. E, ao mesmo tempo, é óbvio que essa imagem de Courbet vai causar grande escândalo, visto que não era comum naquela época as mulheres apresentarem-se como si mesmas, mas sempre sob o subterfúgio de estarem representando uma personagem histórica, ou uma personagem mitológica, ou uma personagem literária, e assim traduzindo um ideal moral de elevação. Já na imagem realista, não temos isso. A imagem é o que é, pela primeira vez, talvez, em toda a história da arte. E por isso ele vai pintar também temas ousados, temas que eram, na verdade, sabidos de todos, nesse momento em que Paris está em efervescência, a segunda metade do século XIX, em 1866, e ele pinta, então, essas dormentes, pintura também conhecida como sono, onde duas mulheres nuas estão com os corpos atrelados sobre uma cama. E observamos, então, uma cena de lesbianismo, que, na verdade, não era comum na história da arte, sobretudo para os padrões rígidos e morais da época, mas que Courbet traz aí como algo realista, que fazia parte da vida humana já naquele período. E, ao mesmo tempo, sem nenhuma idealização. Observamos, então, duas imagens que não se esquivam de mostrar seus corpos como eles realmente são, sem idealizações acadêmicas, como vimos na imagem anterior. E, por isso, vamos ver que essas ideias elas vão chocar o seu tempo. Muitas dessas obras de Courbet, inclusive, não puderam ser expostas ou tiveram problemas na época, já que a moral era muito rígida e os padrões também de composição
e de temáticas que deveriam ser pintadas, que deveriam ser engrandecidas pela grande arte, eram sempre ligados a temas mitológicos, heróicos e ou literários, ou também históricos. Temas que traduziam uma ideia de importância para a civilização, para a cultura de um modo geral. E agora, pintar simplesmente uma cena de amor entre duas mulheres, ou pintar simplesmente um homem comum, que também é filósofo, como no caso de Proudhon, ou simples trabalhadores quebrando pedras, talvez não fossem temas dignos de um grande pintor. E mais do que isso, Courbet será ainda mais ousado numa imagem muito forte, que eu vou mostrar agora na sequência, e que talvez pode ferir algumas suscetibilidades, porque se trata de uma imagem que foi considerada pornográfica para aquela época e durante muito tempo depois. Mas é uma das obras-primas do Musée d'Orsay e que vamos exibir agora no próximo slide. Gustave Courbet pintou essa obra em 1866 e seu título é L'origine du monde, que em francês quer dizer A Origem do Mundo. Um tema também metafórico, mas ao mesmo tempo literal, que deixa claro que é justamente do sexo exposto em close-up no centro da imagem, sem nenhuma idealização, de forma praticamente anatômica, com um grau de realismo que beira a ideia de uma fotografia colorida, que só seria praticada muito tempo depois, aparece nessa composição, que não por acaso também possui um enquadramento fotográfico. Se observarmos nessa época a fotografia que vinha evoluindo desde a década de 30 do século XIX, já está se tornando popular em Paris. E o artista, então, influenciado pela nova estética dos enquadramentos típicos das câmeras fotográficas e dos seus procedimentos técnicos, está abrindo, então, espaço para que, pela primeira vez, a pintura que havia influenciado a fotografia antes, agora seja também influenciada por ela. E, ao mesmo tempo, uma mulher sem rosto. Uma mulher que se exprime como uma mulher de verdade, e não mais como a deusa Vênus, nua, sobre uma concha marinha, como vimos em tantas composições anteriores na história da arte, mas sim uma imagem que é bastante forte, onde os tons de âmbar e a qualidade com que ele pinta, a qualidade como ele organiza a composição e a forma explícita de expor é que talvez livrem essa imagem da condição de pornografia, como ela seria considerada na época caso tivesse sido exposta. Essa obra, na verdade, foi encomendada pelo diplomata turco-egípcio Khalil Bey, que morava em Paris nessa época e que tinha uma grande coleção de arte erótica, encomendando a diversos artistas trabalhos como esses. Porém, esse diplomata caiu em desgraça, se envolveu em dívidas de jogo e acabou tendo que se desfazer da sua coleção. Essa coleção ficou dispersa por toda a Europa e, depois disso, se desconhece o destino dessa obra, até ela entrar na coleção de Jacques Lacan, já no final do século XX. E somente após a morte do grande psicanalista francês é que essa obra passa a fazer parte do acervo do Musée d'Orsay em 1995. E a obra, ainda assim, em pleno final do século XX, mais de 100 anos depois que ela havia sido pintada, ela ainda causou muito escândalo, quando exposta pelas primeiras vezes no museu. Por isso, muitas vezes ficou em salas reservadas, quase que escondidas do público, para que não chocasse e, ao mesmo tempo, para que a arte não fosse vista como uma ideia de pornografia. Mas, na verdade, o artista aí tratou da maneira mais realista possível de que todos os outros artistas, talvez em toda a história da arte, pudessem ter tratado o corpo humano. O sexo aí é apresentado tal como ele é, e, ao mesmo tempo, como uma forma literária, ele também coloca esse título, que é até razoavelmente poético, A Origem do Mundo, visto que, na verdade, não há nada mais natural e mais realista do que o fato de que todos nós um dia saímos de dentro de uma vagina como essa, que está aí explícita. Mas, obviamente, que para os parâmetros da época, caso essa obra tivesse sido exposta, ela teria talvez sido destruída, tamanha a sua força crítica, tamanho o seu impacto.
Mas como dissemos agora há pouco, a modernidade e a arte moderna nascem sob o signo da crítica. E não por acaso, essa, assim como as próximas obras de Manet, que vamos ver, também vão chocar bastante a conservadora, embora cosmopolita, sociedade parisiense e europeia da época. Na sequência, então, agora, vemos Edouard Manet, um grande nome do realismo e que será talvez um dos primeiros grandes artistas que podemos chamar de fato de modernos. Ele nasce na França em 1832 e lá falece em 1883 e vive um período muito rico da história cultural de Paris e da Europa. E essa obra é uma das suas primeiras obras importantes, Música nas Tulherias, de 1862. Obra que traz, então, uma grande quantidade de pessoas que estão simplesmente se divertindo e curtindo uma tarde no famoso Jardim de Tulherias, próximo ao Museu do Louvre, em Paris. E não há aqui nenhum pretexto. Não se trata de nenhuma festa de comemoração, por exemplo, do Dia Nacional da França, ou, por exemplo, da vitória de algum governante, ou de uma data religiosa. Não se trata também de uma festa que faz homenagem às grandes festas gregas, como, por exemplo, as dionisíacas, em homenagem ao deus Dioniso, ou qualquer coisa do tipo. O que temos aqui é apenas uma comemoração cotidiana de pessoas comuns, que se reuniam, sobretudo nos finais de semana, nas Tulherias. Hábito este que os franceses mantêm até hoje, com seus piqueniques, com seus almoços coletivos em parques ou em bosques. E aqui o artista representa essas pessoas de uma maneira muito simplificada, de uma maneira muito rápida. Embora seja uma pintura razoavelmente grande, de 1,18 m de largura por 76 centímetros de altura, ela não está interessada em detalhar tanto as figuras. As figuras são apresentadas como uma massa, como uma grande multidão, embora hoje saibamos que aí existem pessoas conhecidas do pintor. Mas, na verdade, ele não foca no individual, ele foca no todo. E nesse novo modo de vida que agora, com a modernidade, a Europa está conhecendo, onde as pessoas saem, inicialmente durante os dias e daqui a pouco também à noite, para celebrar a própria vida. Portanto, é a vida cotidiana, são os valores pequeno-burgueses ou os valores novos que agora estão em jogo, como a gente vê nessa obra. E mais ainda, nessa pintura famosíssima, que será considerada talvez a primeira grande obra de arte moderna. Obra-prima do Musée d'Orsay, essa é uma das pinturas mais famosas de todo o século XIX e é intitulada Le Déjeuner sur l'herbe, que em francês quer dizer o almoço na relva, ou ainda o piquenique no bosque, como é traduzido aqui no Brasil. E essa pintura, em óleo sobre tela, de dimensões consideráveis para a época, 2,8 metros por 2,64 de largura, traz, então, uma cena bastante improvável, uma cena muito estranha, onde dois homens, vestidos como dandies da época, estão ao lado de duas mulheres, uma delas se banhando num riacho ao fundo, seminua, e uma outra inteiramente nua, que, além disso, fita o espectador atentamente. Numa representação bastante ousada, onde os corpos de peles muito claras das duas mulheres se destacam e contrastam violentamente com os trajes escuros dos homens, assim como da paisagem do entorno. E a mulher nua, ela tem o corpo de Suzanne Lenhoff, que era a esposa do artista já na época. E o rosto, por sua vez, é de uma modelo famosa de Paris da época, chamada Victorine Meurent. E as modelos na época eram vistas quase que como prostitutas. E por isso, então, ele prefere colocar o rosto de uma modelo do que o rosto da sua própria esposa, embora saibamos que o corpo, sim, seja dela. Por sua vez, a figura masculina ao seu lado também é uma combinação dos irmãos do artista, Eugène e Gustave. Já o homem de perfil que aparece à direita foi inspirado no seu cunhado,
o escultor holandês Ferdinand Lenhoff. E, como podemos ver, além desses jogos de trabalhar com pessoas comuns, com pessoas anônimas, misturando-as, o artista também faz uma composição que será rechaçada quando a obra foi exibida no Salão de 1863 em Paris, e, portanto, recusada, causando grande escândalo, porque não temos aí o uso correto, entre aspas, daquilo que seria a norma das academias daquela época. Portanto, ele despreza a profundidade. A mulher que está saindo das águas do rio parece estar na mesma espacialidade que o grupo das três figuras, que a princípio deveria estar mais próxima do espectador. E, ao mesmo tempo, o uso dos contrastes também tão violentos entre as cores foi visto também como um artista que não sabia ou não entendia muito bem de composição cromática. Um grande erro também, segundo os acadêmicos da época. E como podemos observar agora no detalhe, em 1863, esta e outras obras de Monet são recusadas, aliás, de Manet, são recusadas no Salon Officiel, o Salão Oficial de Paris, gerando polêmicas que culminaram, logo depois, no advento de um novo salão, chamado Salon des Refusés, em francês, Salão dos Recusados, que passou a ser um forte concorrente ao Salão Oficial. E será justamente a partir daí que vão surgir exposições independentes. Ou seja, nós temos aí algo que vai ser um dos fatos mais importantes e marcantes de toda a arte moderna. As obras de Manet sendo recusadas nesse salão, com o escândalo que elas causaram, por razões óbvias, chocaram a moral, os costumes da época, mas também chocaram as normas acadêmicas que eram rigidamente observadas pelos críticos que julgavam o que era arte e o que não eram, fez com que, por reivindicações dos próprios artistas que se aliaram em defesa a Manet, tivesse então o surgimento ou advento de um novo salão, o Salão dos Recusados, que era uma espécie de mostra paralela que ocorria em relação ao Salão dos Oficiais, dos artistas que eram aceitos, para que o público fosse ali zombar dessas obras, criticar daqueles artistas que não sabiam pintar, ou que eram artistas um tanto quanto pouco educados, digamos assim, que não se conformavam com aquelas normas que eram rigidamente obedecidas pelos outros artistas oficiais. E por isso, então, esse salão faz surgir, pela primeira vez na história da arte, a possibilidade de salões depois chamados de independentes, onde não há mais o crivo da conservadora crítica da época. E isso fará com que o controle estatal sobre as artes, que era um peso muito grande, sobretudo na França, cuja Academia Francesa vinha desde o século XVII, e nessa altura era uma das mais importantes e famosas de toda a Europa, enfraquecesse-se pela primeira vez. Portanto, é aí que começam a surgir as exposições livres, as exposições independentes da crítica. E, se a arte sai do controle do Estado, ela então agora terá mais liberdade. Ou pelo menos ela busca mais liberdade, ou pelo menos ela abre mais espaço para que a liberdade criativa, para que o gesto crítico do artista entre em cena. Por isso, Manet é fundamentalmente reconhecido por toda a crítica de arte como o artista que foi, na verdade, o grande iniciador, o grande fomentador das ideias de arte moderna. Mais ainda do que Courbet, visto que Courbet teve problemas políticos em Paris por ter participado da Comuna de Paris em 1871 e ser muito amigo de Proudhon e também de outros socialistas, ele acaba sendo exilado na Suíça e morre em quase total desconhecimento. Mas, por sua vez, Manet é um artista que também, embora fosse maldito, embora tivesse obras recusadas constantemente em salões, ele vai também, por sua vez, aglutinar um grupo de jovens artistas insatisfeitos com essa rígida crítica de seleção dos salões, de imposição de normas, e vai abrir a possibilidade da formação de artistas independentes que farão suas próprias exposições depois, independentemente da crítica, independentemente das academias, e que seriam depois conhecidos como impressionistas,
como veremos mais adiante. Mas voltamos agora à obra e vemos aí como a imagem foi considerada, então, tão subversiva para a época, e hoje para a gente talvez seja difícil compreender essa imagem como subversiva, mas vamos lembrar que estamos em 1863, numa França extremamente católica, e numa França que está ligada a ideais que vêm de muitos e muitos séculos atrás, com a sua monarquia, com seus impérios, e aí nós temos então uma ideia de algo que desafia todas as normas, sejam as normas do gosto, sejam as normas dos costumes. E, ao mesmo tempo, então, essas duas mulheres também são vistas automaticamente como duas prostitutas, visto que elas não estão interpretando nenhuma personagem mitológica. Não são a deusa Vênus, por exemplo, não são uma personagem que teria que estar nua numa cena, mas são pessoas comuns, que estão ali fazendo um piquenique na relva e que, em um dado momento, resolveram naturalmente exibir seus próprios corpos, algo que era terminantemente proibido naquela época, sobretudo para as mulheres. E, portanto, a imagem causou muito problema quando foi exposta. Mas, por outro lado, como vimos, fez surgir o Salão dos Recusados e logo depois as exposições independentes. Porém, Manet vai pintar, nesse mesmo ano de 1863, uma outra obra muito polêmica, ainda mais polêmica, talvez, do que a anterior. Essa obra, que só seria exposta depois, em 1865, vai causar ainda mais escândalo do que O Almoço na Relva. E o título dela foi dado pelo grande escritor Baudelaire. Olympia é o título que ele dá para essa jovem que era, na verdade, a mesma modelo da pintura anterior, a modelo Victorine Meurent, e que era muito conhecida em Paris e que era vista como uma prostituta, já que ficava nua para muitos artistas a pintarem. E ela está sobre uma cama. Observamos, então, o seu corpo muito pequeno, que os franceses chamavam de mignon na época, e que não correspondiam aos padrões de uma mulher digna de ser representada nua, como uma bela deusa, como uma bela figura mitológica ou literária, e, ao mesmo tempo, ela recebe flores de uma criada negra. E, próximo da criada negra, temos também um gato igualmente negro, que também quase se confunde com o próprio fundo, assim como os contrastes novamente estão muito presentes. A negra veste trajes claros e do gato só conseguimos ver alguma coisa além e muito pouca dos seus olhos. Mas como um artista pode fazer também uma pintura tão chapada, uma pintura onde a ideia de profundidade, como na obra anterior, parece não ter sequer nenhuma importância? E, ao mesmo tempo, para os padrões da época, uma imagem tão mal pintada, sobretudo as cortinas, os lençóis e mesmo o próprio corpo, não tem uma profundidade como era exigido na arte acadêmica. E mais do que isso, Olympia está nua, mas, ao mesmo tempo, ela usa apetrechos ou objetos de sedução. A flor no cabelo, a gargantilha no pescoço, um bracelete e também 2 tamancos, um deles quase saindo do seu pé direito. E faz uma ousadia muito grande ao colocar a mão sobre o sexo e encarar vividamente o espectador, em posição desafiadora, deixando claro novamente que não se trata de nenhuma alegoria, de nenhuma personagem literária. E, portanto, é uma mulher comum, não idealizada, realista, portanto, e que parece se oferecer para o espectador, quase que como uma prostituta que se oferece para o cliente. E de onde vêm essas flores? Será que é de algum cliente que a enviou? Não sabemos. De qualquer forma, a obra é dúbia em vários níveis e, ao mesmo tempo, ela faz também, como a gente vai ver agora, uma ousada referência a uma pintura muito famosa que aparece agora à direita, na imagem de Tiziano, a famosíssima Vênus de Urbino, obra-prima da Galeria degli Uffizi, que tinha sido exposta no Museu do Louvre recentemente e foi vista várias vezes pelo artista.
Portanto, a mão sobre o sexo foi inspirada nessa bela pintura de Tiziano, que não causou nenhum escândalo, porque se trata de uma mulher nua que está representando a deusa Vênus, a única deusa da mitologia que pode ser representada nua, como já o era, desde o século IV a.C., como podemos ver na imagem à esquerda, quando tínhamos então já o grande escultor Praxíteles, um dos maiores de todos os tempos da Grécia, feito algo que na época teve um certo escândalo, mas logo depois foi muito bem aceito e copiado inúmeras vezes. Desnudar a deusa Afrodite. Se ela é a deusa do amor, ela pode vir saindo do banho, mas ainda assim com certo decoro. Ainda assim ela cobre a sua genitália. E não temos mais a obra original de Praxíteles, mas temos várias cópias, inclusive uma moeda do século IV a.C., que é contemporânea do artista e que deve ser a que mais se aproxima da obra em questão. Depois temos outras cópias romanas feitas posteriormente e que têm ligeiras modificações, mas em todas elas a mão tapa o sexo, a imposição de decoro. E, por isso, Tiziano e muitos outros artistas ao longo da história fizeram algo semelhante, imitando essa imagem ou essa imagética clássica da Grécia Antiga. Mas um artista que Manet idolatrava muito e viajou para a Espanha para conhecer bem as suas obras é o Goya. E como a gente vê à esquerda, no canto inferior da imagem, Goya, por sua vez, havia pintado uma imagem também muito audaciosa que ficou conhecida como Marra Desnuda, no final do século XVIII. Obra que causou imenso escândalo na Espanha, pelo fato também de que se trata de uma jovem que parece estar exposta como jovem de classe baixa, de classe modesta na Espanha, daí o nome de Marra, e que se apresenta não só nua, como também com pelos pubianos pintados. Obra que vai causar grande escândalo. Manet idolatrava Goya e fez várias releituras das obras de Goya, e talvez por isso a Olympiade de Manet seja ao mesmo tempo uma referência a Vênus de Urbino de Tiziano, que está acima, mas também a Marra Desnuda do Goya, como podemos ver aí. E ao mesmo tempo é uma obra que está falando da história da arte, que está tecendo um comentário crítico, mas ao mesmo tempo esse comentário crítico também é uma crítica. É uma crítica à própria sociedade francesa, que não aceita esse padrão de beleza de uma mulher magra, pequena, representando uma figura nua. E que, ao mesmo tempo, também não aceita uma mulher se colocar como uma mulher de fato nua, realmente nua. Mas sempre era aceito a mulher que interpretava um papel, a mulher que estava ali usando a sua imagem para servir de modelo exemplar para uma ideia de elevação artística, ou filosófica, ou mitológica, ou religiosa. E agora aqui nós temos, então, uma imagem absolutamente realista, que vai causar enorme choque. Como a gente vai ver agora na próxima imagem, ela foi exposta no Salão de 1865. E outra obra, também como ela, pintada 2 anos antes, do artista acadêmico Alexandre Cabanel, que aparece acima nesse slide, foi uma obra que teve enorme êxito no Salão. Era esse tipo de arte, ou seja, a arte acadêmica, que era glorificada nos salões oficiais da França. E ali também temos uma mulher nua. Inclusive uma mulher nua que não tapa seu sexo, mas uma mulher nua completamente idealizada. E, ao mesmo tempo, uma mulher nua que representa, como seu título está dizendo, a famosa deusa Vênus, ou Afrodite, aquela que nasceu das espumas das águas do mar, e que, portanto, está ali puramente como uma representação alegórica, mas não como uma mulher. E a obra de Manet, que está abaixo, numa bela comparação entre arte acadêmica e arte moderna, é uma obra que vai ser atacada pelo público. Ela teve que ser retirada da exposição porque o público começou a querer atacá-la com navalhas para cortá-la, para vocês terem uma ideia do quanto que esse tipo de imagem era ousada e causava muita turbulência naquela época. A obra que está acima, do Alexandre Cabanel, não só foi um êxito gigantesco no salão, como foi adquirida para a coleção pessoal do próprio imperador Napoleão III.
enquanto que a obra de Manet causou enorme escândalo. E por que esses escândalos? Porque temos que pensar o seguinte: a fotografia ainda era muito incipiente. Embora já viesse há algumas décadas, é só agora que ela está se tornando popular. Mas não chega aos pés, obviamente, das fotografias com altíssimo poder de resolução e qualidade técnica de hoje. E quem que era a grande forma de representação de imagens? Era a pintura e a escultura. As artes visuais gozavam de um prestígio infinitamente maior, obviamente, do que elas gozam hoje. Eram as principais formas de representação imagética que nós tínhamos. E por isso elas eram glorificadas, desde as coleções reais medievais, passando pelas renascentistas e agora também pelas coleções dos imperadores em toda a Europa. E agora, um artista subversivo como esse questiona toda essa tradição e, ao mesmo tempo, faz uma pintura que é vista como má pintura, uma pintura que não segue os preceitos acadêmicos da bela forma de pintar, dos cânones, e que ainda por cima desafia as normas morais vigentes e ainda por cima faz uma citação, uma ousada referência a um dos maiores pintores da história da arte, que é Tiziano, com a sua Vênus de Urbino. Portanto, então, ela tinha tudo para dar errado e acabou sendo um enorme fracasso. Mas, por outro lado, depois, a obra foi consagrada e hoje é obra-prima do Musée d'Orsay, assim como o Almoço na Relva, justamente porque marca aquilo que é mais fundamental para se compreender no surgimento da arte moderna: as obras de arte subversivas, que criticam a tradição, que trazem, então, a crítica à tradição, como é o título dessa aula de hoje. Na sequência agora, vamos ver que Manet, como eu disse agora há pouco, estava muito interessado na obra de Goya. E, por isso, ele também fez várias outras releituras de Goya, algumas muito mais explícitas até, como essa que vemos aqui agora, à esquerda, a Execução de Maximiliano, pintada entre 1867 e 68, e que é uma clara referência à famosa pintura El 3 de Mayo, de 1808, obra-prima do Museu do Prado, do Goya. Observe, então, que Goya já em 1814, portanto, 50 anos atrás, já havia pintado uma imagem muito realista e que mostrava, então, que numa guerra, a Guerra Napoleônica na Espanha, os soldados fortemente armados, matando homens que se insurgiram contra a ocupação na Espanha, se tratava, na verdade, de uma desproporção de forças. E é uma obra muito romântica nesse sentido. Mostra o heroísmo dessas figuras. Tem uma figura já banhada em sangue, que já foi morta, caída no chão, e a cena é toda turbulenta, com fortes contrastes. É uma obra pré-romântica. Goya é um dos grandes pais do romantismo. Mas a obra que está à esquerda de Edouard Manet, e cuja composição é fortemente inspirada no Goya, sem dúvida, como podemos ver, é uma obra que trata de uma questão histórica. O imperador austríaco Maximiliano, que havia sido designado pelo próprio Napoleão III para ser governante no México, está sendo brutalmente assassinado por uma revolução. E ele aparece ao lado dos seus servos, sendo então fuzilado. E não há aqui nenhuma idealização. A cena acontece num dia claro e as pessoas curiosas estão acima do muro observando a cena. E a cena é absolutamente realista. Não há também aqui nenhum heroísmo, e sim uma mera descrição realista de uma cena histórica. O que é uma crítica também à arte acadêmica, já que a pintura histórica geralmente representava sempre figuras heroificadas. Sejam as vítimas ou sejam os vencedores, sempre havia uma história de heroísmo, de grandiloquência, de elevação moral da guerra. E aqui não. Aqui a guerra, a revolta, a execução é vista puramente como crueldade humana, puramente como algo realista. E nesse sentido, a gente vai ter também Edouard Manet depois passando para o impressionismo. Como a gente vai ver daqui a pouco, ele, mais adiante, nas décadas seguintes, entre 1870 e 1880, mais ou menos, ele vai aglutinar em torno de si o grupo dos futuros impressionistas.
justamente por ser um artista que causou tanto escândalo com suas obras e que foi tão revolucionário. E por isso, com o passar do tempo, ele, que era um realista, vai também se deixar influenciar pelos novos artistas que depois seriam chamados de impressionistas. E essa obra, que já é de 1881 para 82, já nos seus últimos anos de vida, é uma obra claramente impressionista de Edouard Manet, um bar no Folies Bergère, que era um dos cafés-concertos, um dos cabarés mais famosos de Paris naquela época, e que traz, então, a imagem de uma atendente no bar, uma cena com espelho, onde as imagens, então, aparecem também puramente sugeridas, mas onde a luz noturna e a celebração dessa nova forma de vida, que é agora pela primeira vez que se vive à noite na Europa, graças à introdução da eletricidade, graças a esse culto novo agora, ao novo estilo de vida moderno, é que está sendo exaltado. E a gente vê aqui, então, já uma leve influência do impressionismo, embora Manet nunca seja de fato um grande impressionista. Mas Manet, assim como Courbet, como vimos, são dois grandes realistas. E coube a Manet ser o artista mais destacado entre os dois e os outros vários realistas que existiram, porque é um artista que vai abrir as portas para o impressionismo, como veremos agora. E, ao mesmo tempo, o pai, por excelência, da arte moderna na pintura, já que ele traz, então, as ideias centrais do que seria a pintura moderna. Uma pintura crítica e uma pintura também que rompe com as regras, que rompe também com as fórmulas acadêmicas de pintar, criando, então, uma liberdade da pincelada, da composição, da pose, enfim, dos contrastes, dentre tantas outras coisas, e que entenderemos melhor a partir de agora, vendo os impressionistas, nessa segunda parte da aula agora. Impressionismo, da captura do instante ao realismo óptico. No final de 1873, os impressionistas reuniam-se nos cafés de Paris para criar uma nova estética. A primeira exposição organizada por eles, uma exposição independente, contou com 30 artistas e foi inaugurada no dia 15 de abril de 1874, sendo bem divulgada nos jornais e recebendo comentários tanto favoráveis como negativos. Mas, obviamente, os negativos é que se destacaram e entraram para a história. Por isso, os artistas ficaram marcados como radicais, sendo acusados de abandonar o salão oficial, que tinha rígidos parâmetros, como já falamos, baseados em ideais acadêmicos, para ocultar suas próprias falhas ou deficiências. E por isso a gente vê aqui uma pintura à esquerda de Claude Monet, de 1873, e que traz uma imagem de Paris naquela época e do famoso Boulevard des Capucines, que é onde aconteceu a primeira exposição dos impressionistas em 1874, como vemos na foto à direita, no ateliê do famosíssimo fotógrafo da época, Félix Nadar, e que está localizado aí nesse famoso boulevard. Portanto, a gente tem aí nesse boulevard o surgimento da pintura moderna, o ateliê do maior e mais famoso fotógrafo de Paris da época, e depois também a gente vai ter a apresentação dos filmes dos irmãos Lumière, quando surgiu o cinema. Portanto, é um lugar histórico em Paris até hoje. E a gente vê aí também que é só, então, a partir de 1874, que nós temos o impressionismo propriamente dito. Porém, a primeira exposição vai trazer obras de vários artistas, cerca de 30, mas Claude Monet é que se destacará, sobretudo com essa obra que vemos agora, cujo título em francês é Impression Soleil Levant, obra de 1872 que hoje está no Musée Marmottan, em Paris. E essa obra ela é intitulada, então, Impressão, o Sol Levanta. E um crítico da época, chamado Louis Leroy, num jornal chamado Le Charivari, vai descrevê-la da seguinte forma: impressão, nascer do sol. Eu bem o sabia,
Pensava eu, se estou impressionado, é porque lá há uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel! Um papel de parede é mais elaborado que esta cena marinha. Como observamos, é uma pintura que vai chocar os críticos da época, que vão fazer comentários como estes, pensando então que é uma composição de péssimo gosto e de um artista que não sabe pintar. E, portanto, a ideia de impressão aí tem dupla conotação. A ideia de que parece uma impressão que impressiona as pessoas, como ele diz, mas, por outro lado, também que lembra as péssimas impressões gráficas daquela época, quando as tintas borravam nos papéis, nas gráficas, que não eram tão sofisticadas, obviamente, como hoje. E, ao mesmo tempo, Manet tentou capturar aí o instante de um nascer do sol num rio, e vendo, então, os reflexos, tanto do sol como da cidade ao fundo, na outra margem, como também dos barcos que nele navegam. Mas o resultado foi um escândalo, e vai ser a partir daí que os artistas seriam chamados então de impressionistas, graças a essa pintura que se tornou então muito famosa devido a esse fato. Mas o impressionismo começa então com essa exposição de 1874 e até 1886 seriam organizadas 8 exposições que tiveram grande importância histórica por ter alterado a autoridade do salão oficial e, como eu já disse, o controle do Estado sobre as artes, permitindo então agora ampla liberdade aos artistas. E somente a partir da terceira exposição dos impressionistas, que foi em 1877 em Paris, é que eles estiveram de acordo em exibir sob alcunha de impressionistas, que era, obviamente, uma alcunha pejorativa dada pelos críticos desde a primeira exposição, devida a essa famosa pintura de Monet, aliás, como vimos. Mas nessa exposição, ou nessas exposições, participaram vários artistas. Alguns ficaram hoje quase desconhecidos, mas os grandes nomes, os principais, são eles. O próprio Edouard Manet, que, como já vimos, era um realista, mas foi quem aglutinou em torno de si esses jovens futuros impressionistas, sobretudo Claude Monet, o mais típico, o mais importante talvez de todos os impressionistas, assim como outro artista que participou das exposições, mas que também preferia ser chamado de realista, que era Edgar Degas, assim como os impressionistas Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley e 2 mulheres, uma francesa, Berthe Morisot, e uma americana radicada em Paris, Mary Cassatt, dentre vários e vários outros, e depois também se espalhando para outros países, chegando inclusive décadas depois até mesmo aqui no Brasil. A gente vê ao fundo uma pintura famosa, tipicamente impressionista, de Monet, de 1877, e que mostra a famosa Estação Saint-Lazare de Paris. E a gente vê que o interesse agora não é mais tanto pelo choque temático, como foi o realismo de Manet, mas sim pela observação da luz atmosférica, do movimento, de como então as várias luzes alteram e adulteram, por sua vez, as próprias formas, criando um outro tipo de realismo, um realismo óptico por excelência. Portanto, vamos entender que o impressionismo é filho direto do realismo de Manet, sobretudo. Mas, por outro lado, ele traz uma questão nova, radical, a ideia da luz, que agora será compreendida de uma forma completamente diferente do que havia sido em toda a história da arte. É graças aos avanços da química e da física da época que estão revolucionando as teorias de cor e as teorias ópticas que esses artistas, então, amparados também pelo avanço da fotografia, vão criar um tipo de realismo novo, um realismo que não está interessado mais em temáticas sociais ou em temáticas chocantes, mas sim em temáticas prosaicas, do dia a dia, do cotidiano, mas, ao mesmo tempo, com uma técnica revolucionária e com uma forma de pensamento estético outro, muito radical, que é pensar que o realismo deve se basear numa visão óptica da própria realidade,
que o olho é que deve determinar o que deve ser pintado, e não mais o cérebro, e não mais a razão humana, como faziam os acadêmicos, como fizeram os gregos, como fizeram os renascentistas, por exemplo. Portanto, trata-se de uma revolução radical em toda a história da arte. Olhar a paisagem como o olho a vê. E, ao mesmo tempo, diante desse olho, e agora de um novo olho que surgiu, o olho da fotografia, o olho da câmera fotográfica, que interpõe um olhar glacial sobre o mundo, que interpõe um olhar frio, distanciado, objetivo, quase científico, porque baseado na técnica, traça então uma aliança dessas duas ideias para criar um realismo óptico, um realismo de outra ordem, e que com o passar do tempo também vai se tornando cada vez mais um realismo que eu chamaria de pictórico, ou seja, o realismo da própria pintura. É a pintura, com suas manchas, com suas transparências, com suas formas de cobertura de áreas da tela, com suas cores, com seus contrastes, com suas harmonias, com suas manchas, com seus impastos na tela, com acúmulo de tinta, dentre outras questões eminentemente pictóricas que vão interessar depois esses artistas, que vão então trazer a ideia de uma pintura pela pintura, ou como chamaremos depois, de uma arte pela arte, que será talvez a maior de todas as conquistas e a principal característica de toda a pintura moderna. Toda a pintura moderna, por excelência, passa por essa ideia. A ideia de autonomia da arte. A pintura não é mais uma representação fidedigna do mundo, mas ela é também um retrato de si mesma. Ela também é um autocomentário crítico acerca da própria ideia, do próprio gesto de pintar. Portanto, é metalinguagem, é autorreferente, é a pintura falando dela mesma, como veremos a partir de agora nas obras de alguns impressionistas selecionados. Mas antes, porém, vemos aí 3 fotografias de grandes fotógrafos que eram cientistas ou que trabalhavam para cientistas fazendo fotografias experimentais e que pretendiam entender o movimento, outra grande questão para os impressionistas e que terá forte impacto nas obras, como veremos depois. A imagem que está acima, à esquerda, é do Etienne Gilles Marey, um fotógrafo francês que fez várias imagens em sequência do voo de pássaros, ou também de figuras humanas se deslocando no espaço, dentre outros seres moventes, para criar, então, essa imagem de acompanhamento gráfico ou de estudo científico dessa trajetória no espaço. Mas Edward Muybridge, que é outro grande artista da fotografia e que trabalhava com essa ideia lá na Inglaterra, é talvez o que melhor exemplifica o que vamos entender daqui para frente. A busca do movimento na pintura é uma busca do movimento na própria ciência. E por isso ele estuda o movimento de pessoas, homens e mulheres, caminhando sobre uma escada, medindo cada parte do corpo como é alterada na medida em que esse deslocamento opera no tempo e no espaço. E é justamente isso que vai ser o centro de atenção principal do grande artista Edgar Degas, que na verdade se chamava Hilaire Germain Edgar Degas, mas que depois abreviou seu sobrenome, transformando no nome Edgar Degas. Nascido em Paris em 1834 e lá falecido em 1917, é um artista que se dizia realista, mais próximo das ideias de Manet e de Courbet, portanto, mas que era muito interessado na música e, sobretudo, na ópera. E por isso ele vai para a Ópera de Paris e fica amigo não só da orquestra, como também das bailarinas, do professor das classes de balé. E ali, então, ele pinta obsessivamente, durante muito tempo, imagens das bailarinas em movimento. Tanto em movimentos mais típicos da dança clássica, do balé, como também em poses, onde elas estão se alongando, onde elas estão se preparando ou ensaiando. E em todas essas imagens vemos o realismo fotográfico, o enquadramento fotográfico que corta essas figuras, que não as pensa mais sob uma lógica que é da arte acadêmica,
mas como podemos ver também nessas próximas imagens, de uma ótica da fotografia, que faz enquadramentos inusitados, que às vezes corta parte dos corpos das bailarinas, ou às vezes as procura captar de um ângulo insólito, vistas, por exemplo, do alto do camarote da ópera, como vemos à direita, ou de costas, ou durante um período em que elas estão imóveis, mas ensaiando o futuro movimento que apresentarão no palco. Portanto, a busca do movimento vai levar o artista a criar também uma técnica nova, onde o pastel, que é uma espécie de giz de cera, que pode ser oleoso ou também seco, é depositado sobre o papel ou também, às vezes, sobre a própria tela, misturando com a tinta a óleo e trazendo uma revolução técnica que vai chegar forte em imagens como esta aqui, do nosso MASP, em São Paulo, e que traz 4 bailarinas em cena. Novamente um enquadramento fotográfico radicalíssimo agora, que corta a cabeça, inclusive, quase toda, dessa bailarina que está à direita, em azul. E também que não está interessado mais na representação fidedigna. Observem, por exemplo, os rostos das bailarinas, e mesmo suas vestes, elas são meramente esboçadas, e, ao mesmo tempo, a linha negra que contorna os corpos e também suas vestes, ela é uma linha puramente expressiva. Ela tem uma função de marcar, de criar um impacto visual, como se fosse ritmo, como se fosse uma dança das formas ou das cores. E o fundo, ligeiramente impressionista, como vemos, traz a imagem de algo evanescente, de algo que parece estar meio distante, meio se tornando nublado. E observamos agora no detalhe. As imagens são pensadas enquanto pintura mesma. São pintadas, como a gente pode ver, com aquela ideia que vinha lá de Velázquez ou de Rembrandt, artistas barrocos que já haviam tratado de sugerir mais do que representar fidedignamente as suas pinturas. E por isso as zonas de cor ou de luz, como o branco que aparece aí nesse detalhe, são colocadas de maneira rápida, em pinceladas soltas, fugazes e até abruptas em alguns momentos, porque, como ele está interessado em capturar um movimento, essa busca então de pintar rápido também é levada às últimas consequências. E, portanto, é essa captura do instantâneo, é essa busca então de surpreender o próprio olhar que está em jogo nas pinturas de Edgar Degas. Ele não é um típico impressionista, como eu disse, mas um artista que tem uma pesquisa muito própria, mas ao mesmo tempo muito próxima também do impressionismo, no sentido em que ele expõe com os artistas, comunga de muitas de suas ideias e as usa em alguns momentos, como no fundo dessa pintura, ou em outras partes dela também, e é também um dos grandes mestres desse período. Mas, ao mesmo tempo, ele também se dedica à exploração de técnicas, e como vemos aí, essa imagem é pastel sobre papel e mostra 4 dançarinas em azul. Observem que cada uma delas tem uma direção de olhar distinta e 2 delas têm cortes abruptos nas suas cabeças. Portanto, o enquadramento fotográfico e essa busca de uma nova seleção do que o olho enxerga, pautado pelo agora o enquadramento da fotografia, da câmera, é que faz então de Edgar Degas um artista que rompe com as regras da arte acadêmica, que sempre centralizavam as figuras, que jamais admitiriam cortes tão radicais como esses, mas que ao mesmo tempo aproximam mais o espectador da cena, criando uma imagem que se aproxima mais do olhar. E a gente vai ver que um artista que vai também fazer cortes fotográficos, porém é um típico impressionista como Monet, é o Auguste Renoir. Observem que essa pintura, muito famosa, uma das suas primeiras grandes obras-primas, pintada em 1876, Baile do Moulin de la Galette, que era um moinho muito famoso no bairro de Montmartre, e que recebia diversas pessoas nos finais de semana para dançarem às tardes e muitas vezes seguindo pela noite. E, portanto, essa pintura mostra
como naquelas primeiras pinturas de Manet, que vimos lá atrás, esse novo estilo de vida, onde as pessoas querem a joie de vivre, a alegria de viver, nesse novo mundo moderno, nesse novo mundo capitalista, onde a beleza, onde o otimismo, onde toda essa nova forma de pensar e de sentir o mundo está em cena. Por isso essa pintura virou uma obra típica, que talvez tenha capturado como poucas o zeitgeist dessa época. Mas ela foi exibida no salão, ou melhor, na exposição dos impressionistas de 1877, quando eles assumem a alcunha de impressionistas, e ela virou uma das pinturas mais famosas do movimento. Traz a ideia clássica do impressionismo. A multidão em movimento, algumas figuras dançando, outras conversando, incluindo alguns amigos do artista, como também Manet fazia, e traz também luz natural e artificial ao mesmo tempo, como podemos ver melhor agora nesse detalhe. Observem que os tons brancos das vestes recebem reflexos azulados de outras vestes dessa cor próximas, ou também das copas das árvores que estão acima, filtrando e ao mesmo tempo também vedando a entrada de luz. E, portanto, as luzes todas que vemos aí é uma mistura do que o olho de Renoir pôde capturar como impressão rápida, fugaz, fugidia desse momento único, que nunca mais poderá ser repetido. Temos aí várias figuras que são próximas dele, mas é a grande multidão, apenas sugerida no fundo, com manchas, com pequenos traços, é que nos leva a entender que estamos numa cena com uma grande quantidade de pessoas. Uma cena que evoca a alegria e essa nova era de otimismo e de beleza que é a Belle Époque. Mas, como vemos, uma pintura onde a luz domina toda a cena. É a luz aí a grande protagonista. A luz que vai mover, a luz que daqui a algumas horas não mais será a mesma, porque a mudança da luz atmosférica vai alterar completamente essas cores, que em breve vão desaparecer todas elas. Portanto, a mesma coisa vai se dar nessa outra obra famosa do artista, Almoço no Restaurante Fournaise, também conhecida como Almoço dos Remadores, de 1875. Novamente o enquadramento fotográfico, cortando as figuras, selecionando um pedaço da cena que o artista deseja expressar. E, novamente, a ideia da água. A ideia, então, desse algo fugidio, desse algo fluido por excelência, que será um dos temas mais marcantes dos impressionistas, e que parece se repetir também, como vemos, na paisagem florida do fundo, e também nas roupas e nos objetos sobre a mesa dessas três figuras que estão aí almoçando. Então observamos que a luz também se tornou fugidia. Ela parece estar se deslocando, visto que há um rebatimento entre as cores. A camisa branca do homem à direita se torna azulada, devido ao vestido azul da mulher que está no centro. Assim como a camisa amarela do outro também recebe alguns rebatimentos ou reflexos dessas cores. Portanto, tudo parece expressar um mundo que está em franca transformação. Um mundo cujo caráter é transitório por excelência, como falamos desde o início. E temos aqui duas obras-primas do nosso MASP de São Paulo. À esquerda, Menina com as Espigas, também conhecida como Menina com Flores. E à direita, Rosa e Azul, as Meninas Cain d'Anvers. Ambas trazem as ideias típicas do pintor Renoir, a tentativa de capturar o instante e, ao mesmo tempo, de tratar com a ideia de um realismo as formas humanas, as carnações, sobretudo, as formas do corpo e as roupas e os fundos de uma maneira um pouco desfocada. Lição que, obviamente, ele aprendeu na fotografia. É a fotografia que tem foco e desfoco, e não o olhar humano. E, portanto, ele foca no que é mais importante, na composição central, as meninas retratadas. Mas o fundo, ele é pura expressão. É pura, no sentido que eles trabalham, deformação de cores provocada pela interação entre as próprias cores. A gente vai ver isso melhor agora
num detalhe impressionante de rosa e azul, essa pintura que é considerada uma obra-prima do Museu do MASP, em São Paulo, e que está à direita, e que traz as duas filhas de um banqueiro judeu chamado Canhan d'Anvers, Alice com 5 anos à esquerda e Elizabeth com apenas 6 anos à direita, e que traz então vestidos brancos em brocados suntuosos e que ao mesmo tempo nos revelam como a arte barroca, sobretudo de Velázquez e Rembrandt, mas também as pinturas de Goya, influenciadas sobretudo pelas de Velázquez, reverberam agora na pintura francesa do século XIX. E, portanto, vemos o empasto, que é então essa técnica de usar muita tinta, muitas camadas de tinta, que são trabalhadas de maneira a criar um pequeno relevo sobre a tela e que produz então uma imagem mais ótica, mais pictórica do que propriamente uma imagem linear de desenho, como era praticada pelas artes acadêmicas. E aí temos uma aula precisa do que seria a essência do impressionismo. Podemos observar o rebatimento de cores, os múltiplos reflexos que as cores claras recebem das cores mais escuras. E essa interação entre as cores é que faz então essas pinturas se tornarem tão magníficas aos olhos. Elas são impressionantes, sobretudo porque elas parecem nos mostrar esse olhar de uma nova era onde não temos mais nada estático, onde tudo parece se mover, até a luz, até as cores, até as formas. Os impressionistas descobriram uma coisa muito importante, que é fruto das pesquisas científicas da época, a ideia de que as cores não existem sem a presença da luz. Basta apagar a luz desse cenário que estamos aqui agora, por exemplo, que todas as cores que estão aqui em mim e atrás de mim desaparecem automaticamente. Portanto, o que temos é a luz que ilumina todas as coisas. E a luz branca, principalmente, a luz atmosférica, é a responsável pelas cores tais como nós enxergamos de forma mais precisa. Ocorre que se eu trocar a luz desse cenário por uma luz vermelha, por exemplo, ou uma luz azulada, ou uma luz esverdeada, obviamente que as cores dos objetos, incluindo eu, também vão sofrer grandes alterações. E, portanto, isso significa que as pesquisas científicas da época descobriram pela primeira vez na história que as cores não são elementos estáticos no mundo, mas que elas estão em transformação. Se as cores, então, dependem da luz, e se a luz transforma, então significa que as cores também, sendo iluminadas com diferentes luzes, vão passar por transformação. Transformações essas que podem ser muito radicais, visto que as novas teorias das cores também descobrem que as cores claras tendem à expansão, já as cores escuras tendem à retração. Portanto, se alguém quer ficar mais gordo, veste uma cor clara. Se alguém quer ficar mais magro, veste uma cor escura. E isso vale também, obviamente, para a pintura e para todas as coisas. As cores, então, elas alteram a forma dos objetos. Elas podem afunilar os objetos ou expandi-los. E nesse sentido, então, é essa pesquisa que os impressionistas se propõem com todo afinco. E, ao mesmo tempo, por isso, muitos deles vão fazer pesquisas, estudos de observação de modelos da natureza à plein air, expressão francesa que quer dizer à plena luz do dia, ou ao ar livre. A pintura à plein air, a pintura ao ar livre, será então a nova forma de pintar. Mas como se pode pintar ao ar livre? Pela primeira vez na história, há essa possibilidade. Antes não havia, porque as tintas não eram industrializadas. E somente agora, na segunda metade do século XIX, é que existem fábricas que trituram os pigmentos de forma mecânica, usando máquinas, que é, obviamente, consequência da Revolução Industrial e do capitalismo, que está muito avançado agora, e que permite, então, que o artista compre seus tubos de tinta pela primeira vez. Não existia tinta em tubo. As tintas antes eram trituradas,
Os pigmentos eram cozidos e eram preparados a partir de terríveis etapas. E, portanto, o trabalho do artista era um trabalho que era feito no ateliê. E agora, pela primeira vez, o artista pode ir ao ar livre e pintar e concluir a sua obra inteiramente ao ar livre, sem precisar necessariamente voltar para o ateliê. Embora alguns deles ainda retoquem suas obras, mas grande parte já vai fazer as obras totalmente a plein air, totalmente ao ar livre. E nesse sentido, então, é graças a isso, esse avanço técnico impressionante, que também, pelo fato das tintas serem feitas na fábrica, permitem novas cores, novos matizes e, ao mesmo tempo, novos aglutinantes, novas substâncias químicas nas tintas, que vão fazer com que elas fiquem mais transparentes, que elas tenham mais elasticidade técnica, que elas tenham mais maleabilidade e que permite também mais empastos, que permite, então, depositar uma grande quantidade de tinta na tela, como Renoir faz aí, e como outros farão depois. Então, nesse sentido, são os avanços técnicos, mais os avanços científicos, mais o grande questionamento teórico que foi feito da pintura acadêmica, levando em consideração o passado e o presente, que fez surgir a técnica impressionista, que faz surgir, então, todo esse novo olhar sobre o mundo. Voltamos à imagem de Renoir e vemos, então, aí como o nosso olhar parece estar em franco movimento diante de tão simples procedimento, mas que para a época foi visto como uma verdadeira revolução. E na sequência agora, para compreendermos ainda melhor tudo isso que foi dito, eu mostro 3 obras do Camille Pissarro, outro grande impressionista e que pintou várias vezes, em diferentes estações, em diferentes horas do dia, o famoso Boulevard Montmartre de Paris. Observem que a nova capital é, como vimos, a clara forma de movimentação das pessoas, digamos, a síntese da modernidade. Esse mundo ondulante e fugidio de que falará Baudelaire, essa imagem transitória por excelência de que fala Walter Benjamin, ou esse mundo que reinventa todas as coisas através da crítica dos valores, através da revolução, através do progresso, da superação do passado, como nos falará Otávio Paz e tantos outros teóricos. E, novamente, estamos diante de um enquadramento fotográfico, onde o artista teve um tempo muito curto para representar tantos elementos que estão em circulação frenética pelas ruas ou por essa grande avenida, esse grande boulevard parisiense. Mas ele pintou essa imagem, como a gente vê, num dia claro. E depois ele pinta num dia escuro, em pleno inverno parisiense, com neve. E, novamente, uma rua muito movimentada, com muitas pessoas andando para lá e para cá, com muitas carruagens. E observem o que aconteceu. É uma imagem que parece ser bem distinta daquela que víamos antes. Aqui as cores claras parecem trazer uma avenida muito maior do que a avenida que se estreita agora graças às cores frias. Como eu acabei de dizer, essas cores tendem à retração. Já as cores mais claras tendem à expansão e, portanto, muda tudo, embora o ponto de vista seja praticamente o mesmo. E mais ainda do que isso, esses artistas serão os primeiros a pintar à noite. E a gente vê agora o Boulevard Montmartre à noite, num dia chuvoso. E observe então que as mudanças atmosféricas, as mudanças climáticas também interferem nas cores e, sobretudo, na nossa percepção sensível dos objetos do mundo. E Camille Pissarro pinta o Boulevard de Montmartre à noite, nos lembrando aquilo que já foi dito, que a pintura moderna, a partir do impressionismo sobretudo, começa pela primeira vez na sua história a se tornar autônoma. Ou seja, a pintura se transforma numa realidade em si mesma, como vemos aí. Portanto, nós temos então claramente a ideia de arte pela arte. Essa ideia, como eu disse, é a ideia mais importante para se entender a arte moderna. Toda a arte moderna, praticamente, salvo raras exceções, que veremos depois, mais adiante,
serão conduzidas por essa lógica. A lógica de que a beleza agora é autônoma. A beleza da arte não tem necessariamente que coincidir com a beleza da natureza. Portanto, o artista, ao pintar uma tela, ele está recriando em outras bases, que não as da natureza, a sua forma de beleza. E que bases são essas que o artista usa? As bases da própria pintura. Portanto, são os elementos constitutivos da obra que interessam. São eles, mais do que o modelo usado da natureza, que é a grande poética da obra, que é a grande criação da obra, que é a grande expressão dessa obra. Portanto, mais do que retratar um boulevard, ou uma paisagem de Paris, ou uma menina, ou um casal, o artista impressionista está interessado em retratar tudo isso diante do olhar novo que descobre assombrado um mundo evanescente, um mundo fugidio, um mundo onde os instantâneos se multiplicam a cada momento, onde tudo é mais veloz, mais vibrátil, mais dinâmico. E, portanto, pensar que o Zeitgeist, que o espírito dessa época é a transitoriedade por excelência, como eu venho insistindo, de que a essência, por excelência, dessa nova era é a mudança, a transformação e o caráter fugidio de todas as coisas. É por isso que o impressionismo é a mais importante arte feita nesse período. É por isso que ele goza de tanto prestígio, porque ele soube, como poucos outros movimentos, capturar esse Zeitgeist, esse espírito dessa época. Ele soube à perfeição atingir, então, esse novo estado de ânimo, esse novo espírito do homem moderno diante de um mundo que agora também se transforma a cada instante. E, nesse sentido, um artista em especial fará isso melhor do que todos os outros e será o grande destaque do impressionismo. Já vimos algumas obras dele, mas agora vamos ver algumas outras. E vamos então agora para a obra do Monet. Porém, antes eu queria lembrar para vocês que a gente tem um curso inteiro dedicado ao impressionismo e também à Belle Époque. E esse curso ele é centrado nas obras do Musée d'Orsay, o maior templo da arte impressionista do mundo. Esse magnífico museu de Paris é analisado num curso online, em diversas aulas, onde o foco é o impressionismo, mas também os seus antecedentes, incluindo arte acadêmica, incluindo o realismo e outras vertentes anteriores, e também as posteriores, como o neoimpressionismo, o pós-impressionismo, o simbolismo, etc. Portanto, é um curso que eu recomendo para aqueles que querem saber mais a fundo sobre o impressionismo e sobre esse que talvez seja o mais belo e o segundo mais visitado Museu de Paris. Como eu disse, na sequência agora vamos terminar nossa última parte com Claude Monet. E a gente vê então que ele vai ser o artista mais típico do movimento impressionista. Claude Monet, a consciência espaço-temporal da pintura. Monet, que nasceu na França em 1840 e ali faleceu após viver muito e deixar uma obra gigantesca somente em 1926, foi um dos fundadores da pintura impressionista francesa e o expoente mais consistente e mais prolífico também do impressionismo. Portanto, como vamos ver a partir de agora, ele já vinha fazendo pinturas impressionistas antes mesmo da primeira exposição impressionista, que, como vimos, foi em 1874 acontecer. E antes mesmo que os grupos dos futuros impressionistas começassem a se reunir nos cafés de Paris. Portanto, era da observação que ele já vinha buscando das águas, da fluidez do mundo, como nessa belíssima pintura de 1869, portanto, 5 anos antes da primeira grande exposição impressionista, chamada Banhistas na Renouillère, que temos já um artista, Claude Monet, praticamente impressionista. Observem que nela está o enquadramento fotográfico, que já comentamos em outras obras, mas, acima de tudo, também essa busca de compreensão
já da luz e do movimento. A luz aqui ainda não é a grande questão, mas o movimento, os reflexos das águas já aparecem de forma muito forte. E ele pintou várias vezes esse local, La Grenouillère, que era um famoso estabelecimento de passeios de barco e de banhos na ilha de La Chaussée, próxima a Paris, entre os anos 1850 e 1930. E, assim como ele, muitos outros artistas, futuros impressionistas, como Renoir, também pintaram esse estabelecimento. Porque ali você tinha paisagem, ali você tinha água, ali você tinha muitas pessoas, então era um lugar muito movimentado. Essa ideia do movimento é que vai levar Monet a buscar também pintar águas. Em toda a sua longa trajetória, até o fim da vida, Monet é um pintor que se interessou muito por essa ideia de fluidez, por essa visão heraclitiana de que o lago ou o rio está sempre se movendo e, ao mesmo tempo, refletindo todo o seu entorno. Por isso, vamos começar vendo à esquerda uma outra obra que também traz águas, de Monet, porém pintada em Londres, em 1871, com uma cena do rio Tâmisa, com a Catedral e o Palácio de Westminster ao fundo. E por que ele pintou em Londres várias de suas famosas pinturas como essa? Porque após a eclosão da Guerra Franco-Prussiana, que sacudiu a França com uma terrível derrota, ele acabou se refugiando na Inglaterra, entre setembro de 1870 a maio de 1871. E nesse período ele estudou profundamente as obras de Constable e também de William Turner, dois grandes pintores românticos ingleses que são considerados como grandes precursores da técnica impressionista, como podemos ver na imagem abaixo, que mostra William Turner pintando as casas do parlamento inglês diante do terrível incêndio que destruiu parte de Londres em 1834. Observem que na pintura de Turner temos já esse mundo evanescente, essa preocupação com a luz e com os efeitos atmosféricos e com os efeitos das cores e das luzes e como alteram nossa percepção do mundo. E por isso, Monet idolatrava a arte desses dois artistas, sobretudo de Turner, que são artistas românticos. Assim como Manet, como vimos lá atrás, idolatrava Goya, um pré-romântico. Portanto, o impressionismo deve muito, assim como o realismo, à arte romântica. E é isso que leva muitos autores, como Otávio Paz, por exemplo, a pensar que o romantismo já é a porta de abertura ou a antessala da arte moderna, no que eu concordo totalmente. E a gente vê aí Monet, então, se interessando por essa cena que ele pinta várias vezes, em diferentes momentos, em diferentes estações do ano, para tentar compreender cada vez mais como que as cores alteram em função da luz atmosférica. E ele também gostava muito de águas, como eu disse, e por isso ele constrói um barco que será seu estúdio durante muitos anos, o famoso barco estúdio, que aparece aí nessa pintura que está à esquerda dele mesmo, que pintou seu pequeno barquinho estúdio, onde ele navegava pelas águas do rio Sena, não só por Paris, mas também por outras cidades vizinhas, tentando buscar paisagens em franco movimento. E esse barco também foi pintado pelo Manet, que era seu amigo, e que pintou Claude Monet pintando no seu barco estúdio, como vemos na imagem à direita. E é natural que num barco tão pequeno tivessem flutuações. E pintar nessas condições, obviamente, faz com que a pintura saia de um certo controle absoluto. E, portanto, essas pequenas oscilações podem levar Monet a cometer, na sua própria pintura, gestos que talvez conscientemente ele não cometeria. E por isso a gente pode entender melhor como que Monet vai chegar em pinturas tão magníficas como esta, onde a ideia de movimento, onde a ideia de pulsação rítmica desse novo mundo que é sacudido pela Belle Époque, pelo mal de siècle, como vimos, mas também por guerras, por revoluções,
por uma série de convulsões sociais e políticas, dentre tantas outras questões contextuais, é colocada aí por ele de uma maneira brilhante. Essa pintura é intitulada La Rue Montorgueil de Paris, na festa do dia 30 de junho de 1878, que foi chamada de Festa da Paz e Trabalho, e que fazia parte da Grande Exposição Universal de Paris, de 1878, que celebrava a recuperação da França, finalmente, após sua terrível derrota na Guerra Franco-Prussiana, que durou de 1870 a 71. Portanto, trata-se de uma pintura de celebração, uma pintura onde a famosa bandeira tricolor da França está hasteada a cada janela de diversos prédios ao longo de toda a rua, fazendo um colorido muito vibrante, como podemos ver, com um grande número de pessoas em movimento pelas ruas, e Monet teve que pintar isso, obviamente, muito rapidamente. E o que vemos aí é uma pintura que é tipicamente impressionista, dos anos 70, do período áureo dos impressionistas, e, ao mesmo tempo, que vai servir de inspiração para a futura obra também do artista, como veremos depois, e cujo detalhe nos ajuda a entender melhor o que eu quero dizer. Observando o impasto que aparece agora, a gente vê que o artista apenas sugeriu as bandeiras tricolores francesas. Observem que ele joga tinta e que, às vezes, sobre uma cor, ele passa outra pincelada de branco, criando variações tonais que buscam refletir essas impressões luminosas que seus olhos captam na rua Montorgueil, em Paris. Mas, chegando bem próximo, como vemos aí, dessa pintura, voltamos a ela agora, que tem 81 de altura por 50 centímetros de largura, é uma pintura de médio formato, mas chegando muito próximo, a gente vê que parece que estamos diante, pela primeira vez na história da arte, de uma pintura abstrata. Esse detalhe, se observarmos, não parecem mais bandeiras, não parece mais uma rua parisiense. Até as pessoas que estão no centro aí do detalhe, elas viraram pura mancha. E é essa ideia que eleva a noção de arte pela arte à milésima potência, como eu disse. Por isso, Monet é o mais típico e também talvez o mais radical de todos os pintores do movimento impressionista. É um artista que vai levar às últimas consequências essa ideia da observação do movimento e da luz, como a gente vai ver nessa obra, mas também agora, sobretudo, nessa série magnífica, uma das grandes obras-primas do movimento impressionista. A série chamada Catedral de Rouen, composta por mais de 30 pinturas realizadas entre 1892 e 93, diretamente diante da catedral, na cidade de Rouen, interior da França, que em seguida eram finalizadas no estúdio de Monet em Paris. As primeiras obras foram pintadas em fevereiro de 1892 e as últimas foram terminadas em abril de 1893. E como podemos observar, temos aí uma catedral pintada do mesmo ângulo. O artista alugou um hotel com uma pequena varanda de frente para a própria catedral e a pintou em diferentes momentos, entre fevereiro de 1892 e abril de 1893. E pintou cerca de 30 pinturas. Não sabemos ao certo, algumas delas talvez tenham se perdido. Mas essas pinturas que hoje estão espalhadas por diversos museus nos mostram claramente como que a luz atmosférica pode alterar completamente a forma. Como vemos agora nessa bela imagem que traz então uma grande quantidade dessas pinturas, temos as mais diferentes luzes atmosféricas observadas pelo artista, sempre do mesmo ângulo ou de ângulos ligeiramente diferentes, sempre com enquadramento fotográfico, mas num país que tem 4 estações muito bem marcadas, ou pelo menos que tinha naquela época, século XIX, que é a França, ele pôde então observar claramente as mudanças que as luzes solares ou atmosféricas provocam nos objetos, ora afunilando-os,
ora tornando-os mais finos, mais esbeltos, ora contraindo-os, ora também expandindo-os. E, ao mesmo tempo, como a gente vê agora à esquerda, a Catedral de Rouen praticamente não tem cor. É uma catedral gótica, medieval, portanto, e feita em pedra, e que apresenta-se, como vemos ali na imagem, de uma forma mais clara. E por isso ela refletia, nas suas múltiplas reentrâncias de relevos, de esculturas, de pináculos, de arcos ogivais, de vitrais, etc., as várias entradas e saídas de luzes. E é por isso, então, que Monet se encantou por esse tema. Assim como ele fez também com outros temas, pintando-os várias vezes, esse talvez seja apenas um dos mais famosos temas que Monet se dedicou a pintar tantas vezes. E o enquadramento fotográfico associado a essa busca de compreender ou de capturar as diversas luzes ao longo do dia ou ao longo das estações do ano também levaram o artista a experimentar tecnicamente, já que ele levava essas obras para terminar, como vimos no ateliê, e por isso temos aí uma pintura que tem muito empasto, que muitas vezes o artista podia usar espátula para pintá-las também no lugar de pincéis, ou aplicando até mesmo o próprio tubo de tinta diretamente na tela, sem precisar da pincelada. Portanto, temos aí novas técnicas, como se estivesse esculpindo com a tinta a própria igreja. E, voltando às imagens, o que temos aí é, como nós vimos, a ideia por excelência de tentar capturar o tempo e o espaço. Portanto, essa nova consciência espaço-temporal, como eu chamei essa terceira e última parte da aula, ela nos exemplifica à perfeição a ideia mais radical que o impressionismo trouxe para a arte moderna, e que depois será desdobrada também de outras formas por outros artistas, como, por exemplo, no cubismo, Picasso também vai pensar nesses termos, porém em direções muito diversas. Mas aqui, sobretudo, eu quero chamar a atenção de vocês para compreenderem que os espaços do mundo, ou as espacialidades da catedral, as suas múltiplas formas, ao longo das diversas temporalidades do dia ou das diversas estações do ano, são capturadas pelo olhar do artista sempre como algo diverso, sempre diferente. Nunca uma catedral é parecida com a outra. Por quê? Porque o impressionismo está preocupado em registrar, à maneira de um ato fotográfico, um instante que jamais poderá ser repetido. Portanto, ao tentar capturar a fugacidade do mundo, ao tentar capturar a transitoriedade das coisas, tenta-se capturar também uma parte desse novo horizonte, dessa nova perspectiva surgida por tantos fatores, como já falamos, seja pela ciência, pela filosofia, seja pelas técnicas, tanto da tinta a óleo, tanto da fotografia, dentre outras, e sobretudo depois também com o cinema, a imagem em movimento no final do século XIX e começo do século XX, tudo isso é o retrato fiel de uma época que viu pela primeira vez as imagens se movimentando e a própria vida também se movimentando de maneira mais rápida. E Monet foi seu intérprete absoluto, foi o artista que melhor capturou essas ideias e que vai levá-las a lugares impensáveis pelos outros artistas do movimento. Os outros artistas do movimento ou se mantiveram fiéis à ideia do impressionismo até o ano de suas mortes, alguns no final ainda do século XIX, outros já no começo do século XX, mas Monet é o que vai viver mais, até os anos 20 do século XX. E Monet pôde, ao longo dos últimos anos da sua vida, experimentar ainda mais que os outros, e será um dos grandes precursores de outro grande movimento da arte moderna, que será chamado de expressionismo. Ele vem de uma visão interior, de uma visão impressionista, de uma visão mais calcada no olhar, no realismo óptico, como falamos, na observação da natureza a partir dos seus fenômenos ópticos e atmosféricos e da refração das luzes e cores, para uma pintura mais gestual, mais solta, mais livre, como já vimos na obra em que ele pinta Rie de Montorgueil e como veremos mais adiante agora, finalizando essa aula. Vamos seguir vendo, então, as catedrais de Monet no Musée d'Orsay. E olha,
O Museu d'Orsay é o museu que possui o maior número delas, apenas 5. As outras 25 aproximadamente estão espalhadas por diversos museus do mundo. Mas é uma experiência única ver essa parede, uma das mais cobiçadas do museu parisiense, e ver como as catedrais se apresentam completamente diferentes, mesmo sendo a mesma catedral. E a gente vai ver, como eu vinha dizendo, que Monet não vai se contentar em ficar preso às ideias ortodoxas ou às ideias principais do movimento impressionista. Por isso, ele vai, ainda em 1883, descobrir uma pequena cidade chamada Giverny, na Normandia, ao norte de Paris. E, pouco depois, ele vai comprar essa casa, que vemos na imagem à esquerda, no canto inferior, e passou a viver lá. Vai contratar muitos jardineiros que, sob sua própria e pessoal supervisão, vão criar um magnífico jardim, orquestrado milimetricamente pelo olhar absolutamente pictórico do artista. Trata-se, talvez, do primeiro momento, da primeira vez na história da arte que um artista vai modelar a natureza para lhe servir de modelo. A natureza já não lhe bastava, e por isso ele cria sua própria natureza para pintá-la. Em 1899, final do século XIX, portanto, e passando para o século XX, até 1926, que é o ano da sua morte, ele começou a pintar os famosos nenúfares, ou ninféias, que é um ciclo de cerca de 250 pinturas impressionantes, espalhadas pelos melhores museus do mundo, inclusive aqui no Brasil, no MASP, que traz então detalhes, olhares, capturas dessa magnífica paisagem criada, dessa natureza então orquestrada pelo próprio artista e que é conhecida hoje como os Jardins de Giverny e que podemos visitar desde os anos 90. E a gente vê agora como o artista pintou essa paisagem. Essa talvez seja uma das pinturas mais famosas de Giverny e traz a famosa ponte japonesa, que podemos observar bem na imagem no canto superior à direita. E por que o artista colocou uma ponte japonesa no seu jardim? Porque, nessa época, a arte japonesa está sendo redescoberta pelos artistas europeus. E por isso, Monet, assim como os outros impressionistas e depois também os pós-impressionistas, sobretudo Van Gogh, vão colecionar gravuras japonesas e vão tentar traduzir esse aspecto da arte oriental para a arte ocidental. E por isso, ele próprio, que vivia aí como um monge, vivia aí numa contemplação minuciosa desse jardim, cuidando pessoalmente dele durante tantos anos, até a sua morte, vai então orquestrar que essa ponte fizesse parte dessa composição, essa composição contemplativa por excelência, e que ele seleciona, como vemos aí, novamente em enquadramento fotográfico, traduzindo no movimento das águas desse lago que ele então criou junto com os paisagistas, sob a ponte, e com tantas plantas, com tantos chorões, com tantos arbustos, com tantas ninféias sobre as águas, uma imagem complexa, já que não sabemos mais o que é real e o que é reflexo. Como se Monet já estivesse prevendo as grandes questões futuras da pintura contemporânea. Essa busca, então, do virtual e do real, que já está, de certo modo, aí colocada. Como podemos ver agora, nesse maravilhoso detalhe, temos então aí justamente uma ideia clara de essa noção em que a fotografia teve uma influência gigantesca sobre esses artistas, mas aí também o orientalismo, a contemplação, o zen budismo, dentre outros elementos do pensamento oriental, e, acima de tudo, a visão criteriosa desse artista que, com o passar do tempo, vai desenvolver uma catarata nos olhos e vai acabar também pintando muitas vezes essa paisagem quase sem vê-la com precisão, trazendo já pinturas
que não cabem nessa aula de hoje, que é sobre o impressionismo, mas que já antecipam, na fase final do artista, as pinturas expressionistas do século XX. E ele próprio dizia: todos discutem minha arte e fingem compreender, como se fosse necessário compreendê-la, quando é simplesmente necessário amar. Portanto, esse amor de Monet pela arte, pela pintura, pela natureza, é um amor comum, talvez em todos os outros artistas do movimento impressionista. E também até mesmo depois nos artistas que veremos na próxima aula, que são os pós-impressionistas, como Gauguin, como Van Gogh, por exemplo, como Cézanne. Mas a ideia inicial do impressionismo, que partiu do realismo, também lá atrás, antes do realismo ocorrer, e que não foi apresentado nessa aula, já tínhamos uma escola que era, na verdade, uma transição entre o romantismo e o realismo, que é conhecida como Escola de Barbizon. Essa escola, que era situada na aldeia de Barbizon, nas cercanias do Palácio de Fontainebleau, no interior da França, muitos artistas migraram para lá e ali buscaram, de forma muito romântica, se aproximarem da paisagem. Influenciados pela filosofia de Rousseau, a ideia do bom selvagem, a ideia do contrato social que diz que o homem nasceu bom, mas que a sociedade o corrompe, expressa numa frase de Rousseau que é: o homem nasceu livre, mas está acorrentado por toda parte, traz a noção romântica de que fora das grandes cidades, fora do contrato social armado pela civilização ocidental, o homem encontraria uma paz, encontraria uma pureza que caracterizaria então o estado de ser natural. E foi essa busca que levou muitos artistas, antes ainda de Manet e Courbet aderirem ao realismo em Paris, as ideias que depois também seriam chamadas de um pré-realismo ou de um realismo romântico. Mas, na verdade, o que entendemos na aula de hoje foi que o realismo, tanto de Courbet quanto de Manet, são, por excelência, a ruptura com todas as formas de arte anteriores, inclusive com a própria ideia dessa escola de Barbizon, que faz a ponte entre o romantismo e o realismo. Não existe mais no realismo a noção de pintar aquilo que não existe. Não existe mais esse senso romântico de pintar, por exemplo, alegorias, anjos, figuras mitológicas, figuras sagradas, figuras que estão acima dos olhos. O próprio Courbet tem uma frase muito famosa que ele dizia que eu não pinto anjos. Se alguém me mostrar um dia um anjo, eu pinto. Ou seja, eles questionavam artistas românticos como Delacroix, que gozava de grande prestígio na época, por pintarem figuras alegóricas, como a própria alegoria da República Francesa, dentre outras. Mas eles pintavam a realidade. E foi essa busca da realidade que fez de fato surgir o movimento realista. Um movimento que rompeu com as idealizações de toda a arte do passado, por meio da crítica dos valores pictóricos, por meio da crítica dos valores sociais, dos valores comportamentais, dos valores religiosos, dentre tantos outros, como vimos. E, por sua vez, contribuíram enormemente para que surgisse um novo tipo de realismo, o realismo óptico dos impressionistas, como vimos. Portanto, o impressionismo é filho direto do realismo, e por isso a importância gigantesca de Manet para a história da arte. Porque graças agora aos impressionistas é que nós vamos ter todos os desdobramentos que veremos ao longo das próximas aulas. E por isso chegamos no momento agora em que vamos para o último slide e que será o tema da nossa segunda aula. Pós-impressionismo e os novos problemas pictóricos. Vemos aí uma imagem de Gauguin, um dos grandes pós-impressionistas. E nesse próximo módulo, que começamos hoje com ele, nessa primeira aula, vamos então abordar, partindo aí do realismo e do impressionismo que acabamos de ver, os movimentos subsequentes, e que são frutos diretos do próprio impressionismo e do realismo, do início da arte moderna, e que serão, sobretudo, pós-impressionismo, mas depois também, no século XX,
dois movimentos fundamentais, o cubismo e o expressionismo. Picasso de um lado e Matisse do outro, dentre vários outros artistas, não só franceses, como também alemães e de toda a Europa, vão mudar radicalmente as ideias de pintura moderna no século XX, dando todas as bases, até mesmo para a pintura contemporânea atual, de certa forma, ao criarem novas ideias absolutamente filosóficas sobre o que é a pintura. E, por sua vez, eles ainda estavam ancorados naquela ideia de Baudelaire que eu falei lá no início, de que o moderno pensa o presente. Mas depois nós teremos, a partir de 1910, na Itália, o chamado futurismo. Artistas que vão buscar o movimento agora desse novo mundo mecânico do século XX, da industrialização, da ciência, da mecânica, da ótica, etc., e que vão criar uma imagem futurística da própria Itália e da própria Europa, e que vão inaugurar a chamada primeira vanguarda. Essa palavra que vem do francês avant-garde e que coloca a ideia de estar à frente do seu próprio tempo, à frente do pelotão militar, no caso, é vista então como a ruptura com a modernidade que até então se colocava tanto no século XIX como nos dois primeiros movimentos do século XX, cubismo e expressionismo. E isso vai levar a uma nova sede de consciência, não mais ancorada no presente, como dizia Baudelaire, mas ancorada agora no próprio futuro. E, portanto, vamos ter um novo modernismo, uma nova modernidade dentro da modernidade até então criada, e que será chamada de vanguardas. E por isso vamos ter duas aulas especiais só sobre essas vanguardas, começando com vanguardas que são questionadoras, como o futurismo, o Dada e o surrealismo, fundamentais para entender a arte contemporânea, e depois com as vanguardas abstratas, as vanguardas que vão, a partir de Kandinsky, inaugurar a ideia de uma arte abstracionista ou abstrata, trazendo então reflexões sobre o neoplasticismo de Mondrian, o suprematismo de Malevich, o construtivismo de Tatlin e também o expressionismo abstrato de Jackson Pollock, dentre muitos outros importantes pintores e artistas do século XX. Portanto, vamos caminhar nesse módulo desde o que vimos hoje, desde a arte dos realistas, que rompeu com a arte romântica e também com a arte acadêmica, até o século XX, nos anos 1950, quando temos então o culminar da arte moderna nos Estados Unidos, um novo polo agora de produção de arte após a Segunda Guerra Mundial na França e na Europa. E por isso então nós vamos ter aí um arco de 100 anos de modernidade e vamos entender que a modernidade é então esse momento histórico, que a arte moderna é o que foi criado em termos artísticos dentro da modernidade e que o modernismo será o momento, então, em que essa tradição da arte moderna se imporá como tradição da ruptura, que foi o tema da aula de hoje. Nós vimos que a arte moderna e a modernidade é uma crítica da tradição, mas vai chegar um momento em que essa crítica, ela mesma, será comum, será tão recorrente que ela própria vai virar uma tradição. E que o Otávio Paz, um grande teórico da modernidade, chama, então, de tradição da própria ruptura. E que inaugura, então, a ideia também de uma arte contemporânea depois, no final dos anos 50. Portanto, vamos terminar por aqui e eu espero vocês, então, na próxima aula. Foi um prazer estar com vocês, então, nessa aula inaugural desse módulo de hoje e eu aguardo vocês, então, nas aulas seguintes, nesse universo fascinante, nessa grande aventura poética, filosófica, mas também crítica, acima de todas as coisas, que é a arte moderna. Obrigado a todos e a todas e até a próxima.